Olá, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão desta quarta-feira, dia 25 de novembro. Vamos então meditar o texto do Evangelho de hoje, quarta-feira, 25 de novembro. O texto do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Vamos ouvir mais uma vez esse texto do Evangelho, deixar que ele vá se enraizando no nosso coração. Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos neste contexto escatológico da segunda vinda de Jesus. E era pedido a ele sinais. E ele mostra hoje que um dos sinais é a perseguição, que os cristãos sofrerão perseguição por causa do nome de Jesus. Mas que isso não deve nos abater, não deve nos deixar amedrontados, porque Ele mesmo, o Senhor, estará conosco e nos dará palavras acertadas. Eu sempre digo que um dos parâmetros para a gente saber se de fato estamos seguindo a Jesus Cristo e buscando fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida é justamente o parâmetro da perseguição. Um cristão que nunca passou por nenhuma dificuldade, um cristão que nunca foi ultrajado pelo fato de ser cristão, que nunca passou por nenhum vexame, nenhuma vergonha, nunca foi humilhado pelo fato de ser cristão. Então ele deve se perguntar que tipo de cristão ele está sendo. Porque ser cristão nunca foi fácil e nos tempos de hoje mais ainda. É muita intolerância, muita dificuldade, e nós cristãos vivemos neste mundo e também sofremos essas intolerâncias, agressões à igreja, agressões à palavra de Deus, agressão ao sagrado. Este é um parâmetro para que a gente saiba se de fato nós estamos sendo cristãos.
se somos perseguidos, ora, se fizeram assim com o próprio Filho de Deus, por que não o fariam conosco, que somos aqueles que querem seguir as suas pegadas mais de perto? Então, ser cristão é saber que vamos sofrer tribulações, dificuldades, vamos ser incompreendidos, ser perseguidos, mas isso não nos deve amedrontar, porque quem quiser ganhar a sua vida para este mundo, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa do nome de Jesus Cristo e do seu Evangelho, este vai ganhar a vida e a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, tenha um santo, feliz e abençoado dia. Procure meditar qual tem sido o seu testemunho cristão e quais os tipos de perseguições e tribulações que você tem passado pelo fato de ser cristão e de querer dar testemunho do Evangelho. Às vezes somos ultrajados, ridicularizados, até dentro de casa. Mas você, que se diz cristão, que se diz católico, que vai à igreja, você não tem paciência, você não... Isso são todas maneiras de quererem diminuir o nosso fato de ser cristão. Vivamos com fidelidade e com amor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e não tenhamos medo de ser ultrajado por causa do seu nome, para que assim possamos almejar e ganhar a vida eterna. Desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo, feliz e abençoado dia na presença de Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria.